Então, o que eu tava pensando é como o governo, de certa forma a sociedade e os economistas pensam atualmente, e tudo se resume basicamente a finanças. Eles olham tudo por um olhar extremamente financeiro, como se a economia real não existisse, como se tudo fosse fluxo de caixa nos bancos. E eu acho isso muito bizarro, porque acaba criando uma mentalidade de rent seeking na economia, onde todos querem cobrar taxas, todos só querem tirar parte. Entende? É um vampirismo econômico muito bizarro. A gente não tem mais grandes avanços de uma forma de vamos fazer energia de forma mais barata, vamos criar uma tecnologia para produzir mais coisas sem tanto trabalho, sem usar tanta matéria-prima. De certa forma, aumentar a eficiência para ganhar, tornar as coisas mais baratas. Não. O governo agora só quer saber de taxar. E taxa tudo. Por exemplo, o preço da gasolina. Eu entendo a questão do sistema do PPI lá, do paridade com preço internacional. Eu entendo que tem essa necessidade. Mas uma economia voltada extremamente apenas para tirar a grana dos trabalhadores, para botar no bolso de acionistas, não faz sentido para mim. Não é o que deveria ser. Por que devemos ter que seguir se nós temos o petróleo aqui? Por que nós temos que seguir? Eu entendo que não temos refinarias para refinar o nosso petróleo, mas deveríamos buscar ter essas refinarias para parar de ficar dependente da variação do preço do dólar e de seguir a paridade de preço internacional, porque isso impacta toda a economia, toda a escala de produção do país. E isso é muito ruim. Outra coisa, o governo hiper focado em aumentar a taxa para arrancar o dinheiro do bolso do trabalhador para fechar o buraco fiscal que foi aberto. Eu entendo que tem um buraco fiscal que foi aberto e que ele precisa ser fechado, mas taxar as grandes pobrezas não irá resolver isso. Nós precisamos de um surto de produtividade, entendeu? Por que eu vou tirar 50% do salário de um trabalhador se eu posso aumentar o salário dele 5 vezes e tirar 10? Este é o ideal. Por isso que eu fico pensando, eu acho que é necessário que o nosso país volte a se industrializar e a ter grandes obras de infraestrutura para aumentar a produtividade do trabalhador. O Brasil tem muito a se beneficiar com isso. Por exemplo, grandes ferrovias, porque eu acredito que ferrovias são mais eficientes do que o modal rodoviário. O preço de combustível que deve ser gasto, fora peças, todas as coisas de manutenção que deve ser gasta para levar grandes cargas com caminhões, e o preço da mão de obra mesmo ser resolvido com ferrovias. Liberaria muita mão de obra para ir trabalhar com outras coisas. Toda essa mentalidade extremamente financista está fazendo um mal enorme para o país. Não só para o país, para o mundo. Se tu for perceber, até países que são ricos sofreram com isso. Como na Europa ou nos Estados Unidos, em que a classe média foi esmagada porque com a mentalidade financista, e acharam melhor jogar todos os empregos industriais para outras partes do planeta. E esses países que ganharam esses empregos industriais, certo que eles têm problemas, mas eu acho que no fim do dia, se você pedir colocar 10 banqueiros da Faria Limes para produzir algo, eles não vão conseguir. E no fim do dia, a capacidade de produção deve ser algo que ser importante do que a produção de serviços. Claro que serviços são essenciais, mas a nossa capacidade produtiva também, coisa que o Brasil perdeu muito desde o fim da ditadura militar. Não que a ditadura militar seja boazinha por causa disso, mas que eles planejavam a longo prazo de talvez superar nossas fraquezas estratégicas, superar
o fato do Brasil não ser totalmente industrializado ainda. O Brasil precisa de empregos industriais, porque só empregos industriais conseguem pagar um salário bom para uma grande massa de trabalhadores, o que a economia de serviços não consegue. Então, nós precisamos voltar a ter uma política industrial robusta para resolver esses problemas. Eu não sei, cara. Muito bizarro isso. Eu odeio quando penso desse tipo de coisa. A mentalidade dos juros, do rentismo. Eu me beneficio muito disso, porque eu tenho certos investimentos. Mas eu sei que no fim do dia faz mal para a economia e para o bolso do trabalhador. Hoje eu vi a gasolina chegar a R$7 e eu fiquei pensando, por quê? E o governo aumentou o ICMS. E eu fiquei, caralho, isso vai impactar toda a economia como um todo. Todo mundo ficará extremamente mais pobre por causa disso. E eu fiquei pensando, não é assim que se resolve. Temos que fazer o combustível ficar mais barato. Seja produzindo mais ou dando os nossos pulos para produzir gasolina internamente, esses combustíveis internamente, do que ficar comprando de fora com dólar. Eu entendo que muita coisa na nossa economia está lastreada na questão do dólar, mas isso faz um mal danado para o país. Estamos cada vez mais dependentes do exterior. Precisamos manter uma exportação alta porque importamos muito de fora. Não que o Brasil deveria se fechar e não fazer comércio com o exterior, mas precisamos nos tornar mais independentes e produzir mais localmente. No fim é isso, né? Precisamos voltar a produzir, a trabalhar. Não dá para todo mundo ser banqueiro, não dá para todo mundo ser trabalhador de finanças, vendedor de curso. Não tem como a economia rodar assim no bolo de pote. A gente precisa produzir bens físicos, materiais, e só o poder industrial poderia fazer isso. Nós precisamos reconstruir nosso poder industrial, senão tenderemos a ficar cada dia mais pobres, o que é que já está acontecendo. E é muito triste, porque muitas pessoas pensam, pô, eu fiz tudo certo, eu estudei e eu não consigo arrumar emprego, porque não tem demanda, não tem uma indústria robusta para produzir, porque no fim do dia um cabeleireiro só consegue cobrar um preço mais alto no corte de cabelo se tiver alguém disposto a pagar. A economia de serviços como um todo ia ser beneficiada da questão de ter uma massa de trabalhadores industriais com uma renda alta, e essa renda alta deles meio que se transferiria para o resto da economia. Eu entendo também que o poder industrial tem seus custos ambientais e sociais que são devastadores, mas precisam ser organizados de alguma maneira para que não sejam tão perversos, que é outra questão. Precisamos reduzir a desigualdade social, que hoje em dia está gigantesca. Gigantesca.